Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho da sobra aqui, ó, da Biblioteca de Formação Familiar, volume 5. Sobre as relações domésticas. Capítulo 1, valores do espírito de família. Estamos falando aqui de relações domésticas, né? Mas não convém exigir tarefa superior às suas forças. Poderá torná-la pusilânime, sem fé em suas próprias forças, sem coragem de assumir responsabilidades permanentes. Do primogênito, por exemplo, que no passado gozava de todas as prerrogativas, costumam-se exigir que seja um modelo constante de comportamento para com os demais irmãos, que assuma constantemente a responsabilidade de cuidar de todos, de dar bom exemplo, de responder pelas traquinices dos demais, o que é injusto. Senso de responsabilidade é algo lento que vai sendo adquirido em contato com a família. Nas observações que os pais fazem sobre seus compromissos, na atitude que eles mesmos assumem perante as tarefas desagradáveis e queixas, levando avante aquilo que é um dever, tudo isso vai levando a criança a imitar as pessoas mais velhas e aos poucos se prepara para assumir perante a comunidade, perante a pátria, perante seu Deus, as tarefas e as responsabilidades que a vida lhe impuser. Coragem é outro dos ideais humanos indispensáveis na construção de uma personalidade vigorosa. É a linha divisória entre o sucesso e o fracasso, entre uma personalidade tímida e incapaz que jamais assume tarefas de vulto, e as personalidades vigorosas que marcam a sua passagem com um sulco de realizações. A timidez apaga o vulto humano, a coragem delineia personalidades marcantes e decididas. Educar para a coragem é a tarefa do pai. A coragem depende de uma atitude básica de confiança em si próprio. E essa confiança é uma tarefa gradativa. Existem crianças naturalmente mais afoitas do que outros. Mas parece que o contato com a personalidade dos pais na primeira infância é o que mais decide na coragem básica de um homem. A coragem marca todas as nossas atitudes, não é só necessária para enfrentar os grandes perigos, ela tem um significado profundo na vida de cada dia, nas atitudes de cada hora. Existe um imenso capital de coragem latente dentro de nós. Se não desperdiçarmos virilidade, se tivermos a decisão de iniciar logo pela tarefa mais difícil, se tivermos a grandeza de enfrentar sem queixas as dificuldades da vida, se tivermos o hábito de agir, em vez de tentarmos explicar nossos fracassos, aos poucos sentiremos a coragem de descer dentro de nós. Existe uma diferença notável no grau de impressionabilidade das crianças. Algumas delas enfrentam perigo, desconforto, dor, sem lamentações, ao passo que outras correm logo, chorando para a mamãe em busca de conforto. É preciso que os pais permitam à criança externar os seus medos, sua timidez, sem devolverem epítetos deprimentes. A criança tem que se sentir com o direito de ter medo, sem ser envergonhada por isso. O edifício da coragem se constrói lentamente e é sobretudo a atitude serena dos pais em face de situações difíceis e a coragem de enfrentar as tarefas dolorosas sem queixumes, que aos poucos vai formando na criança essa atitude vital para o sucesso. Coragem não quer dizer insensibilidade, e o culto da beleza é outro dos ideais da personalidade sadia. O ideal é possuir a força indestrutível da coragem em grau eminente e ao mesmo tempo da sensibilidade delicada que se extasia perante a formosura de uma flor. Educar para a percepção do belo, para os momentos de êxtase perante a grandiosidade da criação, uma alma delicada que vibre em face da beleza, que abra os olhos de encanto e de sonho, capaz de perscrutar e de descobrir a delicadeza, a suavidade e o belo em todos os aspectos da natureza. O ideal, pois, é uma personalidade forte e suave, que tenha a coragem do guerreiro e a sensibilidade delicada de uma mãe. A autonomia é outro dos objetivos básicos. Os pais exigem filhos autossuficientes, capazes de se defenderem na vida, capazes de autoexpressão, capazes de uso consciente e adequado à liberdade. Educar, dizia Pio XII, é preparar para a liberdade. O binômio autoridade e disciplina, autoridade e liberdade se encontra em entrechoques contínuos, gerando numerosas crises e indecisões, numerosos problemas e controvérsias. A autoridade é indispensável em qualquer organização social. Onde quer que existam aspectos de convívio social, torna-se indispensável uma autoridade que nos una, que dê a cada um o lugar que lhe compete, que garanta uma soma de direitos e de deveres recíprocos. Mas a personalidade se desenvolve na medida em que ela é capaz de autodeterminar-se usando adequadamente da liberdade sem ferir os direitos dos demais. A adolescência representa o esforço imenso da natureza rumo à liberdade humana. Os adolescentes se reúnem, procuram discutir o que é certo e o que é errado, formam clubes,
apresentam o fenômeno de uma solidariedade a toda prova e fazem pressão no sentido de encontrarem o caminho certo. Eles apreciam submeter-se à disciplina, porém a disciplina dos adultos é que pesa. E eles tentam, por todos os modos, independem-se agora da autoridade dos pais, tornar-se independente em relação à autoridade dos pais. O longo caminho da infância é uma escalada penosa e contínua rumo à independência da idade adulta. Já a criança apresenta a fase do não, em que ela experimenta suas forças e se afirma como um ser capaz de ter vontade própria. É sempre perturbador para os pais ver o filho antes dócil, respeitoso, obediente apresentar agora uma atitude ofensiva de desafio, arrogar-se o direito de destronar diretrizes paternas para, em lugar delas, implantar a própria autoridade. O comportamento dos pais sofre uma análise crítica por parte dos adolescentes, mas eles são muito mais críticos de si próprios. Os adolescentes querem expressar-se como personalidades, querem encontrar o seu lugar no mundo através do exercício da própria autonomia. Exige maturidade por parte dos pais, uma atitude de quem não abdica da própria autoridade e que, ao mesmo tempo, não esmaga a independência nascente de seus filhos. Como que os pais tenham presente na hora de impor ordens aos seus filhos, na hora de repreendê-los, esta meta da natureza. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os passos e as notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.700 inscritos no nosso canal. Agradeço também aqueles garotos por conta de conteúdo outro passa por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.